com o nome sujo? Tá querendo renegociar, mas não sabe o que fazer, onde ir, o que falar? Então eu vou te ajudar. Já passei por isso, essa tristeza de estar sozinha no meio de uma pilha de dívidas, e eu aprendi na marra como sair dessa situação. Por isso eu tô aqui hoje para te ajudar a sair dessa situação logo. Então se liga nas 5 dicas para renegociar dívidas. Bora enriquecer? Número 5. Peça o cálculo da dívida. A primeira coisa que você deve fazer assim que for renegociar a sua dívida é pedir a planilha da evolução da dívida. Ela vai mostrar como a sua dívida cresceu com o tempo, desde o começo dela até hoje, e tem que ficar bem claro quais foram os juros cobrados. Esse é um direito seu e o banco não pode negar. Analise bem ela para ter certeza que não existe cobrança de juros abusivos ou de serviços que não deveriam ser cobrados, o que é muito comum, infelizmente. Se você descobrir algum problema com o cálculo, vale a pena procurar o Procon ou um advogado. Fica muito mais fácil e mais justo você negociar com um banco sabendo qual era o valor lá no começo da sua dívida e quais foram os juros cobrados por ele. Mas se liga, hein? Se você tá em atraso com as suas contas, é direito sim cobrar em juros por elas. Portanto, que não sejam abusivos, né? Número 4. Tenha uma proposta. Antes de renegociar a dívida, faça um planejamento financeiro e descubra quanto você consegue pagar por mês. Qual o valor da parcela que você consegue se comprometer sem que você fique no vermelho. Se hoje você tem dívidas, é bem provável que você nunca fez um planejamento e não sabe ao certo o quanto tem de gastos por mês. Não tem jeito, ficar adiando isso só vai te deixar mais no buraco. Então, quando você for renegociar, tente ir com o máximo possível de dinheiro à vista para fazer uma proposta. Se precisar, faça hora extra, venda alguma coisa que está parada, tenha um segundo trabalho, enfim. Opções são o que não faltam. Na maioria das vezes, o banco vai te dar um descontão se você tiver dinheiro na hora de renegociar. Tem que ser firme na negociação e diga: eu tenho isso de dinheiro agora. Se você não quiser, eu vou falar com outro banco e oferecer isso para ele. Para o banco, pode valer mais a pena aceitar essa grana do que deixar você ir embora sem pagar nada. Não caia na burrice de aceitar uma parcela que não cabe no seu orçamento e vai te fazer ficar desesperado todos os meses para pagar essa conta. Muita gente se sente pressionada pelo banco na hora da negociação e aceita qualquer coisa. Se você não conseguir chegar a um acordo, você pode procurar o Procon novamente para te ajudar nesse caso. Número 3. Tente a portabilidade. Quem fez as dívidas há uns 2 ou 3 anos atrás pegou uma taxa de juros muito alta no Brasil. O bom é que agora ela vem diminuindo cada vez mais. E isso facilita muito na hora de tentar uma portabilidade de dívida, que nada mais é do que trocar a sua dívida de um banco para outro banco. Para fazer isso, peça ao banco que você tenha dívida a memória de cálculo e peça também que informem o custo efetivo total da dívida em andamento, que inclui outras taxas, seguros e impostos. Leve essas informações a outros bancos e financeiras e peça a portabilidade da dívida. A chance de sair com uma taxa de juros muito menor do que a que você tem hoje é bem grande. Claro, só faça isso se você já tentou os passos 4 e 5 antes, né? Número 2. Cuidado com a venda casada. Muitos bancos, na hora de fazer a portabilidade, dizem que só conseguem fechar o acordo com você se você comprar um seguro ou um outro serviço oferecido por eles. Essa é a famosa venda casada e isso é crime. Se te oferecerem isso, não aceite e denuncie o banco. Novamente ao Procon. Também leia muito bem tudo que você está assinando. É comum incluir em produtos sem que você perceba. Não se sinta pressionado a aceitar se te oferecerem qualquer coisa que não estava nos teus planos e exija a mesma condição que te ofereceram sem a venda casada. Se isso não der certo, Procon. Número 1. Feirões são ótimas horas para negociar. De vez em quando, as financeiras e os bancos fazem os feirões de renegociação. Nessa hora, eles são bem bonzinhos e normalmente você consegue sair de lá com uma ótima oferta para pagar sua dívida. O problema é que nunca dá para saber quando que esses feirões vão acontecer e tem que ficar atento ao site, às redes sociais do banco e até TVs e rádios, porque isso é sempre bastante divulgado. Vai tentando tudo que eu falei antes com o seu banco normalmente e quando surgir a oportunidade de feirão, vai lá e usa ele ao teu benefício. Agora, o que eu sei que vai te beneficiar bastante é você ver esse outro vídeo aqui.